Oi meus amores, tudo bem? Aqui é a Carol Drummond, consultora e diretora Mary Kay, e hoje eu vim fazer para vocês a resenha dos pincéis da Mary Kay. Eu particularmente sou apaixonada pelos pincéis por conta da qualidade, da durabilidade. Eu até vou mostrar para vocês um pincel antigo da Mary Kay que eu tenho de 10 anos atrás e a diferença, né? Mostrando o que mudou para vocês, a diferença das cerdas estão muito mais macias, né? A que tinha antigamente espetava um pouquinho, então a empresa ouviu a gente, trouxe essa mudança em relação à qualidade dos pincéis. E eu garanto para vocês que são pincéis para a vida toda, porque se você cuidar direitinho, higienizar, você vai ter os pincéis aí com uma durabilidade incrível, tá? Então assim, sempre que eu vou mostrar para os clientes as maquiagens da Mary Kay, eu procuro demonstrar com os pincéis da Mary Kay, porque elas já vão saber que tem pincel na Mary Kay e também vão conhecer a qualidade. Muitas tem até outros pincéis de outras marcas, mas falam, olha, eu gostei tanto desse, que mesmo eu tendo já pincel de base, de blush, eu vou levar esse da Mary Kay, porque realmente ele é muito maravilhoso. E vocês vão ver isso na resenha. Então, vou mostrar pra vocês aqui por partes, tá? Vou começar aqui pelo pincel de corretivo. Então, olha, ele tem um formato de uma linguinha de gato, tá? Ele é bem achatadinho e ele serve pra aplicar o corretivo, tá? Normal aqui, você coloca o corretivo tanto no rosto, pode pingar um pouquinho aqui e espalhar o produto. E também pode aplicar em cima de manchinhas, melasma, marca de espinha, o corretivo, tá? Depois, a gente vem com o pincel de base. Gente, ele é simplesmente maravilhoso. Primeiro porque ele é achatado, né? E ele é super macio. Então, quando tu for aplicar a base, tu vai aplicar batendo, justamente para não tirar a correção que você fez com o pincel de corretivo, tá? Então, você vai aplicando batendo, espalhando. Onde não tem nenhum tipo de correção, você pode até puxar, por exemplo, aqui no pescoço, na testa, né? E vocês vão ver que vai durar muito mais a base de vocês, porque espalhando com o pincel certinho, o produto dura mais, tá? E aí, fora que a cobertura fica muito melhor, tá? Esse aqui é o pincel de blush, então reparem que ele é meio inclinadinho assim, e ele tem 3 funcionalidades. A parte de dentro a gente usa para contorno, então a gente vem aqui assim, ó, dando batidinha. A parte do meio a gente usa para blush, então a gente também vem aqui, ó, dando batidinhas, né, essa parte do blush. E a parte da pontinha a gente usa para iluminador, então eu viro o pincel e uso aqui para iluminar meio do nariz e também aqui na bochecha. E olha a diferença, tá, do novo pro antigo. Então as cerdas desse aqui, ó, super diferentes. E olhando assim você já vê que parece uma vassourinha. E agora, olha esse aqui, ele chega a brilhar, gente, de tão sedoso, de tão macio. Então se você cuidar direitinho, ele vai continuar assim sempre, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o pincel de pó. Então ele é bem gordinho, diferente, né, do pincel de base, porque algumas pessoas que ainda não têm habilidade com pincéis, elas não sabem identificar muito bem qual que é o de blush, qual que é o de base e qual que é o de pó. Então reparem que ele é bem gordinho e realmente serve pra vocês aqui, ó, espalharem o pó no rosto todo pra selar a maquiagem. Eu vou colocar um do lado do outro aqui, ó, pra vocês verem a diferença. Então o de base vai ser sempre achatado. O de blush é inclinadinho, tá? Então ele não é achatado como o de base. E o de pó é o mais gordinho de todos, tá? E agora eu vou mostrar os pincéis da área de olhos, que nós temos aqui 5 pincéis. Então a gente tem o de sombra, a gente tem o de côncavo, a gente tem o de esfumar, a gente tem o super esfumado e a gente tem o duo de sobrancelha, tá? Então vamos por partes. Esse aqui é o de sombra, então a gente pode aplicar depositando a sombra aqui, ó. Principalmente se a gente usou primer de sombra antes, e aí como ele é mais firme, a gente aplica aqui, aplicando a sombra. Esse aqui é o duo de sobrancelha, então repara que ele tem 2 pontinhas. Esse aqui é para escovar, aqui ó, a sobrancelha, no sentido do crescimento. E essa outra pontinha aqui, você pode usar para aplicar delineador em gel, pode usar, por exemplo, para fazer um delineado mais fininho com sombra, tá? Então ele vai ter várias funcionalidades, mas ele também serve para aplicar a sombra na sobrancelha. Então, por exemplo, a gente tem a sombra expresso na Mary Kay e que a gente pode vir aqui, ó, coloca
Vou até pegar ela aqui, que eu tenho estojinho já com ela. Então aqui, ó, essa aqui é a sombra express. Então eu pingo aqui assim e vou fazendo os tracinhos pra pigmentar a minha sobrancelha, tá? Então esse pincel aqui, gente, ele é muito útil, tá? Vale super a pena. Temos também o pincel super esfumado, que é um pincel assim que eu super indico pra todas as clientes, principalmente aquelas que não sabem fazer sombra direito. Por quê? A gente vem aqui, ó, fazendo movimentos circulares com a sombra, principalmente iluminadora, tá? Pra quem não tem facilidade. E ele já vai pegar um tantão aqui da tua pálpebra e vai ser super fácil de aplicar sombra, tá? Ele é bem gordinho, bem macio e é muito fácil. A gente tem esse pincel aqui, que é de côncavo, mas eu gosto muito de usar ele pra esfumar. Por quê? Eu pego aqui, ó, eu passei o lápis de olho e eu venho aqui espalhando o lápis junto aos cílios inferiores e aí ele dá esse efeito esfumadinho, ao invés de ficar só a linha do lápis de olho, tá? E ele também tem aquela funcionalidade de fazer o côncavo, então a gente vem aqui, ó, com uma sombra pretinha, marrom, nesse cantinho, pode usar ele, tá? Mas o de esfumar mesmo é esse aqui, pontudinho. Por que eu não uso tanto ele aqui nessa região pra espalhar? Porque por ele ser mais gordinho e não inclinadinho, tá? Vou mostrar aqui a diferença pra vocês. Tem gente que acaba descendo muito aqui na área dos olhos. E aí, ao invés de ficar esfumado, fica aquele efeito tipo de olheira mesmo, tá? Então, pra quem não tem muita facilidade de esfumar lápis de olho, eu acabo vendendo esse aqui como se fosse pra esfumar, tá? E esse aqui também vai servir pra você também dar uma espalhadinha aqui, uma esfumadinha num delineado que você fizer com lápis de olho, tá? Então, assim, os dois são muito bons e aí você vai ver qual que você prefere de acordo com o que você quer fazer na tua maquiagem, tá? E falei de todos, né, gente? Então, esses são todos os pincéis da Mary Kay. Eles são simplesmente maravilhosos. Eu sempre falo com as minhas clientes para elas higienizarem a cada 15 dias. Nós que somos consultoras, é bom você ter um produtinho para você higienizar o pincel na hora. Então, tipo, eu uso esse aqui, que é da Face Beautiful, nem sei se ainda tá vendendo, mas ele já é antigo e já tá até acabando. Mas eu sempre faço assim, quando eu quero comprar um higienizador de pincel, eu vou na loja e peço pra vendedora testar pra mim, pra eu ver se realmente vai limpar bem o pincel. Porque tem uns que não funcionam direito e aí você vai perder seu dinheiro, tá? Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu vou atender duas clientes, uma de pele morena e uma de pele bege. Se eu atender primeiro a de pele morena, quando eu for passar a base com o mesmo pincel em quem tem pele branca, quem tá com a pele, por exemplo, é da base bege 160 e eu atendi uma cliente da base bronze 130, vai interferir na cor. Então, o que eu tenho que fazer? Higienizar o pincel antes de atender a próxima cliente, para que de nenhuma forma interfira na cor. Então, qualquer cliente, você sempre higieniza os pincéis entre um atendimento e outro. Mas, às vezes, não vai dar tempo de lavar os pincéis e deixar secando. Então, o ideal é que você realmente higienize os pincéis a cada atendimento, que você tenha esse produtinho para higienizar os pincéis, tá bom? E é isso, gente. Vale muito a pena investir. E eu vou dar a minha experiência pessoal para vocês. Quando eu comecei na Mary Kay, eu não tinha dinheiro para investir em todos os pincéis. Eu até usava alguns outros de outras marcas que eu tinha já, que eu nem usava direito porque eu não entendia muito de maquiagem, pra fazer meus atendimentos. Mas aí, quando eu atendia com aqueles pincéis, os clientes perguntavam, onde eu compro esse pincel? E eu pensei, bom, se eu não começar a usar os pincéis da Mary Kay, primeiro, ninguém vai saber que tem pincel da Mary Kay, e segundo, eu vou deixar de vender os pincéis da Mary Kay pra vender de outra marca. E se eu tô representando uma marca, o objetivo é que eu venda os pincéis daquela marca, né? E fora que a qualidade com certeza era muito maior do que os que eu usava, porque era aquele xing-ling mesmo, tá? Então, se tu é uma consultora inteligente, que tá com o objetivo de crescer, de aumentar tuas vendas, potencializar o teu negócio, o certo é que você realmente vai investindo, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, nos pincéis, principalmente o de base, que é o primordial, porque o básico da Mary Kay é demonstrar cuidados com a pele e a base. Então, você já tendo o pincel de base já vai ajudar bastante, tá bom? Então, fica aí a dica, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir aqui o canal para vocês receberem um aviso sempre que tiver um vídeo novo com dicas, tá bom? E também de curtir esse vídeo para que alcance outras consultoras e a gente possa ir juntas crescendo o negócio, tá bom? Beijo!